Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira. Como é bom estar com vocês ao vivo, gente. Um abraço, beijo a todo mundo que curte PHN. Canta com a gente. Vamos consagrar nosso coração a Nossa Senhora. Essa mulher é maravilhosa. Ela é tão fantástica que eu esqueci como é que começa a música. Então vamos lá de novo. Nada do que pode me acontecer. Vai, comigo. Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o teu filho. Foi na cruz que ele disse isso. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Vem com a gente, o programa de hoje vai ser maravilhoso, como sempre. Hoje vamos falar de um movimento chamado Free Mind, a união de todos na prevenção das drogas. Vamos lá. Mãe que espera, acolhe e conduz. Do seu sim nasceu o meu Jesus. Em Nazaré, Belém, em Caná, em Jerusalém, e intercede aqui hoje também. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer, e ao seu filho obedecer. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Um abraço para Maringá. Esse final de semana foi maravilhoso. Pude estar no Ralé de Maringá. Depois de tantos anos, pude voltar a Maringá e foi lindo nossa participação. Pudemos pregar, pudemos fazer show. E ontem à noite, um trabalho fantástico. Estive no Fórum de Maringá, conversando, palestrando para juízes, promotores,
psicólogos e também aqueles que estão em liberdade condicional e também aqueles que estão se recuperando das drogas nas várias casas de recuperação que tem em Maringá, seus pais, mães, filhas, esposas. Foi o Natal, né, no Fórum de Maringá. Um grande abraço para o juiz Cláudio, que realmente fez um trabalho fantástico, faz um trabalho fantástico, e pôde me proporcionar esse momento indescritível. Foi fantástico. Hoje eu estou muito feliz. Daqui a pouco eu vou falar com o Tiba, porque o Tiba também tem novidades fantásticas para nós hoje. Mas eu estou muito feliz porque hoje a banda do PHN, essa agora é a banda oficial do programa PHN, tá legal? De vez em quando vai aparecer também o Jonas Pá aqui, vai aparecer também o Fabinho aqui para colaborar conosco, né? O Nato também vai substituir, a galera vai voltar aqui. Mas essa é a banda que vai me acompanhar no ano de 2017. Então, nós temos esse projeto. Em 2017, você que vai receber um show do Dunga na tua cidade, é essa galera que vai estar me acompanhando. Então, na bateria você já conhece ele, Rogério de Prince. Como é que está o estúdio lá? Bombando? Bombando, quer gravar um CD? Olha, o estúdio do Rogério de Prince é de primeira. Inclusive, vai na casa dele, já come uma pizza lá, beleza, porra. Tá? Felipe Desenhos, meu filho, Felipe Peixoto Santos. Como é que foi lá em BH ontem? Foi legal? Lá no Mundo Novo, pôde pregar lá, legal, legal demais, né? Depois você vai se falar. Nos teclados ele, Julie Andrews, pensa num cara, gente boa, dois filhão, gente boa demais. E de volta ao programa PHN, o meu amigo de infância dele, porque eu já era velho quando ele estava na infância, mas o Rinaldo é o arranjador da maior parte das minhas músicas, dos meus discos, companheiro de estrada, e ele voltando ao programa PHN, 2017, junto, parceirão, bem-vindo, o único que está com o microfone aí, pode falar aí, né? Valeu, Dugão. É o líder, como é que é? Band leader, capitão está de volta? Então tá joia, Estamos então. Aí, feliz. Então, bacana, né? E eu mais feliz ainda. Demais. Então, essa é a galera que 2017 vai bombar junto com você, e onde eu chegar aí na tua cidade, nós, mais o reforço de Jonas Pá e Fabinho, estaremos juntos com vocês aí, num batismo através da música, fantástico, tá legal? Ô, Tiba, seguinte, Tiba, você tem muita novidade para nós. Rapaz, acho que você nunca teve tanta novidade para contar do que hoje. Não tive. Vamos tentar falar todas durante o programa. Mas principalmente de um jogo a favor da vida que vai estar acontecendo dia 11, agora, domingo, vai bombar, cara. São Caetano, atenção, São Paulo e região. O jogo pela vida, nós estaremos ali na Clube Santa Maria, no São Caetano. E estarei lá também, viu? Eu quero mandar um grande abraço para o Anderson Ferri, também para o Magrão da M9, que está fazendo tudo isso acontecer. E teremos grandes participações, olha só. Grandes amigos. Sim, Wagner dos Anjos, ex-lateral do Palmeiras, Marcelinho Paulista, do Corinthians, Fabinho, ex-meio-campo do Corinthians também, o Magrão, do Palmeiras. Sim, Magrão. Juari, do Palmeiras também, Wagner, ex-lateral do Palmeiras, o Fael, treinador, o Danielzinho, atacante da Água Santa, o Norton, meio-campo de São Caetano, o Douglas Marques, zagueiro do Ceará, e assim vai. O tá? Neto. O próprio Neto, né? Vai tá, inclusive no próximo programa do Neto na Band, ele vai estar com a camiseta. Que legal. Que bacana. Camiseta é essa que eu trouxe para você, Dungão? Vem aqui, agora vem aqui, chega aí. Eu fiquei grande agora essa camiseta. Camiseta Juntos pela Vida. Que legal, do bacana. Jogo. Tá aqui. Você quer de um dos times, né? Outro vai ser olha vermelho. aqui, rapaz, até defender e promover vida em unidade, juntos pela vida. Essa é a minha. Essa é a sua. Minha. Que tá aí. 10, inclusive, a medalha está aqui também, ó, do Juntos pela Vida. Vocês são demais, hein, cara? Vocês são demais. Pode pôr aí no pescoço. Aqui, rapaz. Tá, você é um guerreiro da vida também. E o troféu. Juntos pela Vida. Tá aí do jogo. Ok? Que bacana. São Caetano, a partir das 8 da manhã, no Clube Santa Maria, lá no bairro Oswaldo Cruz. Imperdível, gente. Vamos fazer uma grande movimentação. Nós que estamos vendo aí a vida sendo coisificada, tentando passar
com leis aí no STF para poder legalizar aborto até os 3 meses de gestação. E toda essa turma do esporte, do Palmeiras, do Corinthians, do Água Santa, do São Caetano, todo mundo junto, nesse grande jogo pela vida. Estarei lá, tá? Pessoalmente, eu, Totô, vamos estar lá fazendo. Eu não jogo nada, sabe? Eu vou quebrar a canela de uns 4 lá, pelo menos. Você e o Totô, Jesus amado. Mas olha, essa é uma iniciativa maravilhosa. O movimento Juntos pela Vida realmente está crescendo. Já rodou o mundo. A música tema do Juntos pela Vida já assim foi tocada nos 4 cantos do mundo, nos 5 continentes. É uma coisa impressionante. Mais de 20 países. Mais de 20 países. Isso. Bom, tem muita coisa, mas tem mais coisa ainda que o Tiba vai contar para nós. Mas agora fala do nosso primeiro convidado. Tá que hoje são dois. Hoje dois convidados. O primeiro é o Leonardo Maia, esse cara figuraça que está aqui. Olha a pinta do cara. Né? Só olhar para ele a gente já vai ter noção de como é que vai ser o programa hoje. Né? O cara começou a usar droga muito cedo. Com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Né? E foi caminhando com a droga, achando que podia conviver com as duas coisas, com estudo e a droga, com família e a droga, né, com acidente e droga, até um ponto que não teve mais jeito. Entrou o crack na vida dele, ficou muito tempo no crack, mas os últimos 6 meses acabou com a vida desse cara, ao ponto dele ser internado, né, e pensar em cometer um homicídio para poder ser preso para usar droga no presídio, ao ponto que ele chegou, ao desespero sem a droga. Ou seja, a vida dele foi lá para baixo, mesmo no fundo do poço, mas a gente vai saber o que aconteceu com esse cara, que ele soube, e ele saiu lá desse fundo do poço e está hoje envolvido no Free Mind, e a gente vai falar um pouco sobre o Free Mind. Muito. Daqui a pouco também teremos um promotor de justiça aqui. Doutor Mário Sérgio. Mário Sérgio Sobrinho, que vai falar um pouco também desse trabalho junto àqueles que têm esse problema com a droga. E hoje o testemunho é desse figuraça aqui. Vai ser maravilhoso. Vamos ver a intervenção de Deus na vida dele. Então segura aí, você que está em casa, fique atento, aumenta o volume da televisão. Eu quero mandar um grande abraço também, antes de começar o programa, ao nosso querido Marcelo Espanha. Marcelo Espanha, que é um repórter aqui da Vanguarda, aqui no Vale do Paraíba. Nós temos a Globo do Vale do Paraíba. O Marcelo Espanha é um cristão católico autêntico, foi premiado como o melhor programa de todas as filiais da Globo, e eu tenho o maior prazer de falar isso, porque ele é um cara, é um jovem de Deus para valer, e hoje ele esteve na minha casa, junto com o Rubem Júnior, ex-jogador do Corinthians, do Palmeiras. Então você de Taubaté, tá bom? Dia 21 ou 22, um jogaço aí também no Joaquinzão, e onde a renda será para 2 cidades, 2 APAES, tá bom? E no próximo programa eu vou revelar quais as 2 cidades que serão beneficiadas por essa renda desse jogo. Então você de Taubaté, aguarde, eu também estarei aí com vocês. É um movimento, são jogadores profissionais, ex-jogadores e jogadores em atividade, se juntando para ajudar pessoas. Então você de Taubaté vai ser contemplado com um grande jogo, tá bom? Daqui a 2 semanas. Vai ser lindo, eu estarei junto aí com você. Um abraço, Marcelo Espanha, um abraço, Rubem Júnior. Deus abençoe, obrigado pela visita hoje lá em casa. Tá pronto o groove aí? Beleza? Então vamos começar a contar essa história, porque esse final de semana, começando amanhã, abertura amanhã, acontece a 4ª edição do Free Mind. O Free Mind é a junção, é a união aqui no Brasil de todas as pessoas, todas as entidades, todas as fazendas de recuperação, todos os movimentos dele, pastorais, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, NA, AA, todas as casas de recuperação para aqueles que infelizmente estão nas drogas. É a unidade de todo mundo, mais uma vez, pela 4ª vez, pelo 4º ano consecutivo, vai acontecer no Shopping Dom Pedro, em Campinas. Mais de 3.000 inscritos, mais de quantos países aqui? Deixa eu ver aqui, 3.000 inscritos, 44 países, 26 estados aqui do Brasil, 300 cidades do Brasil, todos juntos, pensando em como recuperar e prevenir em relação às drogas. E para testemunhar, porque ele também é fruto desse trabalho, vem para cá o nosso amigo, então, Leonardo Maia. Chega aqui, vamos contar a sua história, meu irmão.
Seja muito bem-vindo, Leonardo. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, representando hoje esse espírito free-minded, né? Esse espírito de unidade entre todas as pessoas que hoje, como você, fazem um trabalho fantástico na restauração de homens, mulheres, jovens, adolescentes, até anciãos, né? Que chegam nas casas de recuperação precisando dessa ajuda. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Dunga. Boa noite, pessoal. Muito obrigado você por ter essa, né, a vocês todos, ter dar essa oportunidade de ter, né, para mim é uma honra, para mim é um presente, né, do nosso poder superior, daquele que me dá força todo dia para estar aqui, e é o mínimo que eu posso fazer hoje, né, tentar passar um pouco da minha experiência ali, que não foram legais, né, não foi bem sucedida, e está aqui para contar a história. Isso. Fique nervoso, não, que essa aqui é ao vivo, se errar, a gente brinca. Se errar não tem jeito mesmo, meu filho, então não adianta, pode ficar tranquilo. Bom, Leonardo, você começou a usar drogas com 13 anos. Por que o Leonardo está aqui? Deixa eu explicar para você, gente. Hoje o Leonardo é, assim, ativo, tá bom? Junto com o padre Haroldo Hans, que é uma pessoa que é um ícone, né, no tratamento, na prevenção das drogas aqui no Brasil. Ele que trouxe, junto com o padre Eduardo Douglas, a renovação carismática católica para o Brasil, tá bom? Mas também Deus o chamou para congregar essas pessoas, para juntar essas pessoas, e faz um trabalho há, sei lá, quantos anos no Brasil. E esse final de semana acontece o Free Mind. Você já deve ter me ouvido falar do Free Mind. Vai acontecer, volto a dizer, a 4ª edição desse congresso maravilhoso, que hoje chega na sua 4ª edição com uma representatividade fabulosa no Brasil. A abertura é amanhã em Campinas, nós estaremos lá, tá bom? Inclusive amanhã vamos contar com a presença do governador do estado de São Paulo, nosso querido Geraldo Alckmin, que estará abrindo ali também essa fase nova do Free Mind. É maravilhoso e nós queremos dar parabéns a todos aqueles que fazem esse movimento acontecer. Mas 13 anos entrar na droga não é mole não, né? Como é que foi isso? Como é que você entrou? Por quê? Então, Dunga, é muito novo, né? Eu sempre fui muito tímido, né? Nessa época, eu estava mudando de cidade, né? Pegando ali o começo da adolescência. Eu não me achava legal, eu não me achava bonito, eu tinha muita necessidade de autoafirmação, eu tinha uma necessidade de ser aceito pelo grupo, né, pela sociedade ali, pelo grupo que eu vivia, e eu acredito que foi por isso, né, pela timidez e pela querer ser aceito no grupo. Para você ter uma ideia, né, a primeira vez que eu beijei uma menina, eu demorei 3 horas para dar o beijo, isso sem o álcool. Depois que eu conheci o álcool, eu não gastava 3 minutos. Sabe, e eu falei, pronto, é esse mundo que eu quero. Achei a solução na minha vida. Porque, né, eu era muito fechado, muito fechado. Aí eu achei que aquilo era o certo, né? Para mim estava sendo, foi por um período. Ficava desinibido, achei a coragem. Quer dizer, é interessante, gente, que o álcool é droga, né? E álcool é droga pesada, porém é lícita. O álcool sozinho mata mais do que maconha, cocaína e crack junto. Junta todo mundo que morre de cocaína, de maconha, de crack, junta todo mundo, não dá o que o álcool mata. Sabe por quê? Porque o álcool, ele é legalizado, é legal. E se contando também com os acidentes causados pelo álcool, não? Exatamente. O álcool, se fizer, juntando tudo isso, né? Homicídio doloso, culposo, passional, tudo isso, junta tudo isso. O álcool mata mais. Agora, imagina quando as pessoas, não tem outra palavra a não ser, não vou usar essa palavra, só vou ofender na televisão. Ofender na televisão não é bom. Mas algumas pessoas querem legalizar a maconha. Vai acontecer com a maconha o que acontece com o álcool hoje. Por que o álcool mata tanto? É simples.
Só uma pessoa isenta totalmente de inteligência é que não pega isso. Você passa num posto de gasolina, por exemplo. Aliás, estou dando uma ideia aqui para os policiais, né? Pô, no posto de gasolina, eu contei esses dias, tinha 30 carros num posto de gasolina em São Paulo. 30! Eu contei. Todo mundo bebendo, no posto, naquela conveniência. Todo mundo estava de carro, todo mundo ia sair dali bêbado. Então, a legalização de uma droga potencializa essa droga a matar mais pessoas. Óbvio. É como a legalização do aborto, por exemplo. Exatamente. Todos os países onde o aborto foi legalizado, aumentou absurdamente o número de abortos. É óbvio. Então, quem pensa em legalizar a maconha, pensa em estar fazendo talvez um benefício, você vai aumentar, vai potencializar a morte através da maconha, meu irmão. É simples de raciocinar isso. Mas você começou pelo álcool, 13 anos de idade. Sim. E aí? E aí, no segundo dia, eu já conheci maconha, e aí foi o começo da decadência, né? Começo do fim. Foi o começo do fim. E muito cedo, né? Muito cedo. Eu, nessa época, logo depois, eu comecei já, né? Eu conheci a maconha, achei, né? Vi gnomo, vi pantera cor-de-rosa, vi um monte de coisa, achei que aquilo era legal e fui querendo conhecer mais outros tipos de drogas. Eu tomei muito remédio, muito solvente, e eu gostava porque aquilo, né, me tirava da realidade ali que eu vivia, que era, né, de timidez, de um ser fechado ali, de uma pessoa que não ser aceito se no grupo. autoconhecia. Isso. E foi levando, cada vez, né, diminuindo o espaço de uso, cada vez aumentando mais a dose, e fui experimentando várias coisas, né? É mais fácil falar o que eu não usei, que eu não tomei, eu só usei chá de cogumelo e nunca injetei nada. O resto tudo eu usei. E foi muito triste, porque fica naquela ilusão de que achava que estava, né, fazendo uma coisa boa. Eu achava que aquilo era bom para mim. Não ia te fazer mal. Que você achava que aquilo era normal, não ia te fazer mal, ia liberar, eu ia ser cada vez mais aceito no grupo. Sim. Porque sim. É o pensamento de um adolescentezinho, né, de 13 anos, 14 anos, 15 anos, mas o mundo começa a amadurecer ao seu redor, né? Eu sei até aquela ideia, né? Não, quando começar a me prejudicar, eu paro. Sim, Não é assim. Sim. E foi interessante isso, porque eu pesava em torno, sei lá, eu era magrinho, sempre fui magrinho, 60 quilos, 60 e poucos quilos. E eu tinha amigo meu que pesava 80, 90, 100 quilos. E eles não aguentavam beber e nem usar droga o tanto que eu usava. E eu achei que aquilo era meio que um super-herói, sabe? De uma ficção, né? De uma história triste. Mas eu achei que legal, porque aquilo, né? Eu não era tímido, aquilo eu era o cara, eu era o último a pedir para parar. E foi esse desvirtuamento, né? Esse estado alterado que eu achei que era legal, que me levou para drogas muito piores. Ou seja, de álcool para maconha, maconha para cocaína, cocaína para o crack. Você ficou quanto tempo na droga? Eu fiquei quase 22 anos. Uau. E, né, os últimos 8 anos foram os piores da minha vida, porque eu conheci o crack, né? Aconteceram vários episódios, né? Em 99, eu caí de bicicleta, porque eu ia fumar maconha, e eu tive um traumatismo craniano. Eu fiquei 8 dias em coma, tive que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, mas isso não foi motivo para eu parar de usar, né? Depois, em 2004, eu me formei, eu me graduei, né, em programação visual, hoje a gente chama de designer gráfico, né, design gráfico. Não foi motivo. 2006 nasceu a minha primeira filha, não foi motivo. 2008 eu me pós-graduei, também não foi motivo para parar, né? Eu nunca passei necessidade, nunca passei, né, vontade. Eu sempre fiz tudo que eu quis na vida, sempre tive oportunidade, só que eu não soube aproveitar, né? Não adiantou nada. Talvez eu poderia ser até mais burro do que uma pessoa que não estudava, né? Porque eu tinha conhecimento, mas não usava para nada, por causa que ficou dominado ali pela droga. Teve um momento, em 2006, né, voltando um pouquinho, eu comecei a usar o crack. Deixa eu matar uma curiosidade, até para quem está em casa,
talvez seja a pergunta que está em casa. Quem te apresentou? Em que condições o crack apareceu na tua vida? Porque todo mundo hoje fala o crack, aquela pedrinha que todo mundo teme. Como é que foi esse dia? Quem te ofereceu? Como é que foi o argumento que usaram ou que você usou para que o crack acontecesse na tua vida? Foi interessante. Foi um amigo meu, né? Hoje ele ainda continua amigo, porque ele parou também de usar. Hoje ele trabalha com dependência química, é um educador, né? Né? Ele trabalha. E foi interessante, porque a gente começou, um ano antes, né? Um pouco antes, eu era totalmente contra crack, né? Eu era preconceituoso desse tipo de droga. Eu falei, não, isso eu nunca vou usar, isso eu não sei, né? Não é para mim. Só que aconteceram assim... acho que foi mais por curiosidade e sentir mesmo se eu era forte, querer assim provocar alguma coisa aqui dentro, porque eu usei, foi bom, sabe, foi gostoso, mas foi só a primeira vez. Ali eu devia ter parado, sabe, porque eu usava uma por mês. No final eu usava 30 por dia e foi totalmente uma ilusão. 30 por dia. Eu cheguei a usar 30 pedras por dia. E foi muito triste, porque eu não via que aquilo estava me destruindo, sabe? Eu, com 20, quase 30 anos, não, um pouquinho menos, 28 anos, eu estava com 60 quilos, eu estava magrelo. Meu apelido era pirulito, porque era só a cabeça, o corpo um fiapo, sabe? E eu não sabia, eu não via, eu achava que aquilo era normal, que eu estava bem, né? E minha mãe, minha avó, né, mineiras, elas sempre cozinharam bem, eu sempre comi bem, me alimentei bem, só que estava, sabe, o domínio estava me acabando. E foi muito triste, né, porque eu cheguei num momento que eu estava roubando meus pais, minha avó, minhas filhas, né, na época eu era casado. E foi num desses eventos que eu peguei 2 pacotes de calça plástica, né, de calça, né, da fralda, isso, obrigado. E eu fui trocar na biqueira, porque a moça lá que vendia... Trocar fralda com pedra de crack na biqueira. Isso, porque na onde eu comprava, né, era de uma mulher, e ela estava grávida, e ela ia ganhar um bebê. Aí eu falei, não, vamos fazer um acordo ali que, né, um ajuda o outro. E aceitou e foi, sabe? Só que dessa vez, né, a mãe das minhas gêmeas foi atrás, eu não vi. E ela chegou, viu o movimento, né, viu a troca. No que eu cheguei em casa, a minha mãe já, ou você vai se tratar, ou para mim você morreu. Eu não quero, eu não te criei para você ser isso. Foi aí que você conheceu o Padre Haroldo? Sim. Porque hoje, veja bem, o Leonardo, ele é uma das pessoas que está, assim, de cabeça no Free Mind, né? O Amor Exigente, né? O Padre Haroldo Ram, ele está junto nesse, não poderia estar fora, lógico, é o grande ícone desse trabalho no Brasil. Ele, Frei Hans, todos juntos no Free Mind. E o Leonardo, ele é hoje, como na sua especialidade, sua expertise, o design gráfico. Então é até interessante como é que ele foi parar no Free Mind, né? Mas antes de ir parar no Free Mind, quer dizer, você foi obrigado pela tua mãe, falou, ou vai tratar, ou, para mim, você praticamente morreu. Porque 30 pedras por dia, quer dizer, isso é uma coisa absurdamente, inaceitável. Absurdo. E você foi procurar o Padre Haroldo, como é que foi isso? Então, minha mãe já conhecia o Amor Exigente, sabe? E ela já foi ali meio que ajeitando o caminho para facilitar para eu ir, né? Eu ainda, né, eu falei, né, que eu não ia mais mexer, que eu não queria aquilo, que eu queria tratamento, mas aí demorou um pouco para eu ir para o padre, né? Aí eu fiz todos os exames, consegui ir. Só que eu não queria, de verdade, eu não queria ir, sabe? Eu queria ir para um spa, eu queria engordar, porque hoje eu peso 80 quilos, né? Na época, eu pesava 20 e poucos quilos a menos. É joelho e cabeça. Era joelho e cabeça. Né? Léo, Oi. Você chegou a falar que você tinha, quando você usava, no caso, a cocaína e tal, maconha, você tinha um preconceito em relação ao crack.
Que tipo de preconceito? Porque me pareceu um pouco assim que talvez quem usa a droga mais chique, o crack é para quem é mais, sei lá, ralé. Como é que é isso? Era mais ou menos essa pegada, sabe? É uma droga considerada barata, né? E eu conheci ela vendo na TV na Cracolândia, morador de rua, gente, né, que mora na rua, que não teve oportunidade, não teve chance de estudar, de trabalhar. E eu tinha essa consideração. Só que, né, eu conheci na cidade, né, onde estão minhas filhas, onde estão meus pais, em Passos, que eu conheci médico, eu conheci dentista, eu conheci advogado que usava também, sabe? Aí eu, né, junto ali com a vontade, né, e o querer conhecer o novo, eu achei, não, isso daí dá para usar, eu vou controlar. Só que isso é interessante uma ilusão. Que a porta de entrada e o final da linha é o álcool. Acompanhei recentemente uma pessoa, graças a Deus ela saiu, ela está recuperada hoje, mas ela começou no álcool, começou com álcool, começou mesmo, daquela maneira incontrolável, o álcool, todo tipo de álcool, né? Foi para a maconha, achava que estava crescendo, foi para a cocaína, depois ela começou a decair e foi para o crack, e terminou esse ciclo ficando mais ou menos uns 6 anos na cachaça, pedindo 20 centavos, 15 centavos, 50 centavos na porta de um bar para poder tomar uma dose de pinga. Então, você vê que o álcool, ele abre a porta e depois é o fim do cara. Porque fecha o caixão. Fecha o caixão, porque é barato. Barato e lícito. Veja, como é que pode alguém, volta a dizer, como é que pode alguém pensar em legalizar, tornar lícito usar maconha? Essa pessoa, ou ela nunca teve filho, ou ela não considera o filho que tem, ela não pensa no filho de ninguém. A pessoa tem um raciocínio desse, é incrível, é inacreditável, porque o álcool te inicia na droga e é o fim do cara, na porta de um bar pedindo esmola, pedindo uma dose de cachaça para alguém que esteja ali. E isso se ele não vai tomar o álcool etílico, né? Sim. Você bota aquele suquinho e mistura e manda bronca. E como é que você conheceu, então, o Padre Haroldo? Quando você foi, não queria ir, mas acabou indo? Então, e foi, né? Eu fui, tá, numa boa vontade, achando que todo mundo ia querer se tratar, porque eu não queria, né? Eu queria ver se arrumava uma influência de fora para me dar essa vontade. E os dias foram passando, né? Eu não conseguia ficar 3 horas sem usar, né? Eu fiquei 40 dias e foi o meu limite, né? Ali eu já tinha passado do deserto, já tinha passado para o meu inferno, já não aguentava mais. E eu tive a grandiosa ideia de cometer um homicídio. Porque lá no Padre é voluntário, né, a internação. Você entra e sai na hora que você quiser. Eu não queria isso. Eu queria ir para a cadeia. Eu queria ir para a cadeia porque lá eu ia usar droga. E eu, como homicida, eu não ia ser, né, amolado, né? E eu tinha isso em mente. E eu botei para acontecer isso e foi fazendo. Num dia lá no refeitório, eu comecei a xingar um rapaz, ele mordeu a chumbada, né? Ele não mordeu nem a isca. E já veio xingando e pá. E fomos xingando. É um salão grande, né? Deve ter uns 15 metros de largura, assim, né? De comprimento. E a gente foi da última mesa, um xingando o outro, até chegar no richô, onde a gente pega a bandeja, pega os talheres e tal. Eu peguei a faca, a bandeja e só. E ninguém reparou. E xingando. De repente, eu falei, rela o dedo aqui, ó, não sei o quê, e me xingando. E ele foi com o dedo, né, querendo apontar. Eu falei, rela aqui que eu te mato. Nessa hora, né, ficou acho que menos de 4 dedos, 5 dedos, ficou 10 centímetros. Eu tive o meu primeiro despertar, que veio a imagem da minha mãe com as minhas 3 filhas e uma voz que falou, Léo, você fez tudo o que você quis na sua vida, sempre fez o que quis, olha onde você está. Você quer fazer de novo o que você quer? E foi esse momento, sabe, Dunga? Nesse momento, eu fiz a primeira coisa
contra a minha vontade. Porque eu nunca respeitei meus pais, nunca respeitei minhas filhas, nunca respeitava a polícia, não respeitava ninguém. E nesse momento foi a primeira vez que eu fiz isso. Você pensou. Pensei. Você finalmente raciocinou. Claro que você não cometeu o homicídio ali, né? Sim, não aconteceu. Mas o seu plano era matar alguém, ir para a cadeia para usar droga sem ninguém me atrapalhar. Sim, era isso. E graças a Deus, né, não aconteceu. A partir desse momento, eu achei que todo mundo ia me zoar, né, por me achar um fracote, um medroso, né? E foi o contrário, né? Pessoas ali que não tinham estudo, não tinham vários analfabetos, semi-analfabetos, tinham até 5ª série, 8ª série, se tivesse muito. Eles falaram: nossa, eu queria ser igual a você, porque você tem muita paciência. Eu nunca tive paciência, eu sempre fui um poço de não paciência, sabe? Eu me explodia com qualquer faísca, com qualquer bobeira. E aí eu dei uma abertura para o tratamento, né? Porque eu acredito que é muito pessoal, né? A pessoa tem que querer, não basta. É essencial. Né? A ajuda que for não vai interessar se a pessoa não quiser. E aí foi interessante, aí eu conheci o livro Mente Livre, Emoção Saudável, do Dr. Augusto Cury. O Padre Haroldo me falou uma coisa que eu nunca imaginava que ele ia me falar, né? Porque eu nunca tive acesso a ele. A primeira vez que a gente conversou, ele olhou para mim, deu um sorriso, falou assim: menino, você é bom, não volta mais para cá, não. Aquilo, sabe, foi o outro despertar, junto com o livro, junto com o Dedé e o Paulo, né, os irmãos Martelli, que são um dos criadores do Free Mind, né, e foi assim, sabe, foi aí que eu comecei a achar graça na vida, sem precisar de droga, porque minha vida toda foi baseada nisso, sabe? Foi um baseado. Desculpa o trocadilho, né? Mas foi isso, sabe? Hoje, que faz 3 anos e 10 dias que eu estou sem usar nenhuma substância que altera o meu humor, eu estou sabendo aproveitar a vida. Porque até então, meus registros é só álcool, droga. Bom, o Leonardo está aqui e a gente vai encerrar esse bloco só para você entender que hoje o Leonardo ele está super ativo no Free Mind. Esse final de semana ele também estará junto conosco nesse grande congresso. E depois, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai estar aqui conosco um promotor de justiça, Mário Sérgio, doutor Mário Sérgio. Ele é o extremo dessa linha, né? De um lado está o usuário, potencial a cometer um crime, quase cometeu um crime. Do outro lado está aquele que é o acusador, para que um outro venha, para com essa matéria, poder fazer a defesa. Mas como que um promotor, um acusador, se sentiu chamado a ajudar aquele que um dia foi um objeto de defesa, aquilo que precisava de uma defesa, cometeu um crime, precisava de ser defendido? Como é que essas coisas se juntam? Você vai entender como Deus escreve realmente muito certo em linhas tremendamente tortas. Então, fica aí, não sai daí não. A gente volta daqui a pouquinho com mais PHN, tá bom? Vai bola. Vamos sair cantando? Foi assim? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, galera. Caminhando para Jerusalém, o pai o conduzia sempre a algum lugar, e sob o pó da estrada sempre alguém a mendigar. Com um suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte mas sem tropeçar, com sede de pregar que o amor tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou, também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu
problema escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Existe um jeito, existe uma forma que Ele escolheu para nos amar. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei sozinho. Na solidão aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei sozinho. Na solidão aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Me dá o direito de sofrer e calar, soube me esperar quando eu não queria chegar. Soube interpretar quando eu não sabia o que falar. Para Rinaldo, com você agora. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Maravilha! Quero mandar um abraço para a menininha chamada Mel, filha do meu amigo Olavo, lá de Maringá, que estava no Ralel de Maringá. Uma menininha linda, maravilhosa, fofinha, linda, simpática. Um abraço também para você, meu amigo Olavo, que foi o organizador dos Enredados, né? Que foi um tempo maravilhoso. Quem sabe 2018 tem Enredados de novo. Martim Valverde, Dunga, Miguel, Eugênio Jorge, Ziza Fernandes, Adriana Arides, uma galera bacana. É o nosso sonho, né? Vamos lá. Bom, um convite para você agora. Dia 18 de abril, o ano que vem, mais uma peregrinação para a Terra Santa. Queria muito que você fosse. Nós vamos ficar 8 dias em Israel e 4 dias na Itália.
Então vamos fazer uma peregrinação com um tema. Essa peregrinação vai ter um tema, e o tema vai ser transfiguração, né? Nós vamos passar momentos muito legais, principalmente no Monte Tabor. O Monte Tabor fica na Galileia, ele fica bem no meio do vale de Jezrael, né? Onde, segundo a Bíblia, onde vai acontecer o Armagedon, o Apocalipse. Então ali Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, subiu os 588 metros dessa montanha. Lá ele se transfigurou. De um lado apareceu Elias, do outro lado apareceu Moisés. E ali Pedro disse: é tão bom, vamos montar 3 tendas. E realmente, até hoje, quando você sobe essa montanha, não dá vontade de descer, tá bom? Então nós vamos fazer uma peregrinação com esse tema. Nós vamos viver toda a peregrinação nesse tema, transfiguração. Então, 8 dias em Israel, 4 dias na Itália. Se você quer viver essa experiência maravilhosa conosco, você vai ligar amanhã de manhã para a comunidade Obra de Maria. Comunidade Obra de Maria, um abraço para o Gilberto Barbosa, que é o fundador dessa comunidade, inclusive presidente mundial das novas comunidades. Você vai ligar amanhã para a Obra de Maria, o telefone está na telinha aí já, tá bom? 12 31 86 20 55. Perguntar quanto custa, como é que paga, o que precisa, vai te dar todas as informações. Mas seria muito legal se você estivesse com a gente. 18 de abril, tá bom? Serão 13 dias de peregrinação. Eu espero que você esteja com nessa oportunidade. Vai ser lindo, tá bom, gente? 8 dias na Terra Santa, 4 dias em Israel. Vai ser, aliás, na Terra Santa, 4 dias depois na Itália. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu espero por você, tá bom? Ô Tiba, do teu lado está uma pessoa que quando chegou aqui eu achei super simpático, né, pela função que tem e pelo trabalho que ele tem, fantástico. Não Dr. só Mário pelo Sérgio. terno, Mário Sérgio Sobrinho, não só pelo terno, né, mas também pelo trabalho magnífico que ele faz como promotor de justiça, fazendo justamente essa ponte entre aquele que comete um crime mais leve, que está envolvido nas questões do vício da droga e que encontra, talvez, ali na promotoria, uma alternativa para poder se recuperar e sair, e não se afundar em crimes mais graves, que a gente sabe hoje que o rapaz que comete um crime mais leve, às vezes vai para a cadeia, cai numa penitenciária e fica até pior. Vira profissional do crime. Vira profissional, vira numa escola. Hoje a gente sabe que o nosso sistema prisional é uma catástrofe, não recupera, como diz a lei, mas existem formas alternativas de tentar resgatar ainda este que está numa situação mais branda, se podemos dizer assim. Então, está aí nosso querido promotor de justiça, que faz um trabalho espetacular com Free Mind. Maravilha. Então, vem para cá, nosso convidado, Dr. Mário Sérgio. Chega mais, vamos lá. Quero mandar um abraço para o Carlos da Osmose, que gentilmente me ajuda na roupa que eu visto, tá bom? Então, um grande abraço a todo o pessoal da Osmose, aí, principalmente do Cianorte, né? E abraço ao meu amigo Carlos, que é um cara que trabalha com acampamentos, uma família maravilhosa. Carlos, muito obrigado, viu? Ajuda demais esse patrocínio aí pelo menos a gente não precisa comprar roupa para ficar apresentando programa de televisão, que olha, não é fácil não ficar trocando todo dia. Obrigado, Carlão. Deus abençoe você. O doutor Mário Sérgio Sobrinho, seja muito bem-vindo, boa noite. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensurável receber um promotor de justiça no nosso programa, que já seria muito bom para falar dessa expertise, né, desse trabalho, mas com esse adendo simplesmente fantástico. Vai além da profissão, né? Vai além do olhar apenas da acusação. Como é que surgiu isso no teu coração? De querer ir além daquilo que já é um excelente trabalho, que é a promotoria. Dunga, boa noite a você, ao seu público, à sua equipe maravilhosa
que te ajuda nesse programa. Amém. Obrigado. A TV Canção Nova, que proporciona essa oportunidade, esse contato com as pessoas. Olha, Dunga, o Ministério Público de São Paulo, os promotores paulistas, têm realmente bastante trabalho para fazer, mas quando o assunto está ligado ao abuso de álcool e outras drogas, a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, porque diversas vezes a palavra do promotor, a palavra do juiz, do advogado, tal como da família, pode, em algumas situações, ajudar muito aquela pessoa que comete um pequeno delito, um crime que não o levaria à cadeia, a fazê-lo despertar para buscar uma ajuda. Porque, como o Léo falou aqui, muitas vezes a pessoa está dentro dela mesma, sem conseguir caminhar, sem conseguir encontrar outra alternativa que não seja o uso da droga e se afundar mais no álcool e nas drogas. Então, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, os promotores, os juízes, os advogados, têm a possibilidade, em algumas situações, de exercer um papel de ajudar que essa pessoa busque ajuda. Agora é interessante, né? Porque num ambiente, suponhamos, né? A pessoa cometeu um crime, seja um crime grave, um crime não tão grave, mas quando ela vai para esse ambiente, ou seja, onde ela vai ser julgada, ela vai estar de frente com um delegado, ela vai estar de frente com um juiz, vai bater de frente com... A primeira vez que ela vai falar com um advogado, ela vai estar de frente com o promotor, que vai ser aquele que vai realmente acusá-la, e de repente ela encontra um ambiente que ela pode se reencontrar com a vida dela, né? Ou seja, isso, para nós, né, que não temos essa visão desse ambiente, que nunca frequentamos esse ambiente, é uma belíssima notícia saber que existe esse trabalho e que aquela pessoa que cometeu um pequeno crime, um pequeno delito, de repente, naquele contexto onde ela poderia, não, agora eu vou para a cadeia, vai acabar minha vida, acabou a minha vida, de repente ela te encontra, e de repente existe alternativa para ela. Então, Dunga, isso que é feito aqui em São Paulo e também em outros locais, chama-se justiça terapêutica. Nada mais é do que esse olhar do promotor nos crimes menos graves, por exemplo, uma agressão entre duas pessoas maiores, um caso de embriaguez no volante. Que é muito comum hoje em dia. É comum e deveria ser melhor olhado pela justiça, porque o potencial de risco que esse indivíduo dirigindo embriagado causa é muito alto. Você, eu, nossas famílias estamos sujeitos a sofrer um acidente por uma situação desse tipo. No crime de porte de droga para uso próprio, que é uma infração penal, mantém-se como infração, não leva a pessoa à cadeia, mas permite, nesses que eu falei, que o promotor faça um acordo com o advogado e com o infrator para que ele não vá responder o processo, para que não haja aquela acusação que você falou, formal, mas que haja um entendimento para que ele frequente grupos de mútua ajuda, por exemplo, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ou ainda que ele vá buscar um atendimento lá na Zona Norte, em São Paulo. Nós trabalhamos em cooperação com o Ambulatório Médico de Especialidades da Vila Maria, o AME da Vila Maria, que tem um ambulatório de álcool e drogas. Então, essa pessoa pode, com acordo, permanecer durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, indo semanalmente aos grupos, ouvindo a experiência que as pessoas dos grupos têm sobre a questão de álcool e drogas, ou indo ao ambulatório da Vila Maria, e outros órgãos podem colaborar. Então, a intervenção do promotor de justiça junto com a sociedade que permite isso. Se nós ficássemos parados... E essa iniciativa, ela é do promotor? Sim. Necessariamente parte do promotor? Nas pequenas infrações, sim. Mas para o promotor fazer essa proposta, ele precisa saber um pouquinho, conversar com o infrator e saber um pouquinho sobre o que aconteceu com ele. Às vezes, nós temos lá pais que vêm junto com os infratores e os pais já impotentes, sem condição, falando, tentando ajudar, mas de uma maneira que não atinge aquele rapaz ou aquela moça, e a justiça consegue, de alguma maneira, despertar aquela pessoa. Não é obrigatório, é voluntário, né? E com esse programa da justiça terapêutica, Dunga, que há 3 anos eu venho acompanhando as ações da mobilização Free Mind. É pelo Free Mind também que nós estamos conseguindo divulgar um pouco mais os trabalhos da justiça terapêutica, e o Free Mind
desde 2013, tem esse olhar de mobilizar a sociedade e está vendo esse trabalho que o Ministério Público, que os promotores, que os juízes, que os advogados fazem. Então, é pelo Free Mind que vai ter agora o 4º Congresso Internacional Free Mind, né? Que todos estão convidados, você vai estar lá, eu estarei, e um número muito grande de participantes internacionais, palestrantes brasileiros, pessoas que estão preocupadas com a questão do abuso do álcool e as drogas pela nossa sociedade, propondo algumas medidas que vão auxiliar a gente viver num mundo menos problemático pelo abuso dessas substâncias. Olha, nós temos um VT que está no ponto ali, que é essa conscientização que o Free Mind está trazendo para nós. Inclusive, o tema desse próximo Free Mind é esse, ó, álcool e outras drogas, por um mundo melhor. Vamos tocar nesse assunto, porque se fala muito pouco dentro de casa. Até mesmo você que é pai e mãe, que está, graças a Deus, no ambiente espiritual, nós somos a Renovação Carismática Católica, a programação da TV Canção Nova, ela leva muita espiritualidade para as pessoas, e muitas vezes o pai e a mãe é de igreja, é assim, de grupo de oração, de missa, de encontros, e é interessante que o filho, ele, desde pequenininho, vai com o pai, vai com a mãe, mas chega ali pelos 13 anos, 12 anos, 13 anos, ele entra naquela fase que todos os filhos entram, naquela rebeldia, aquela contestação, faz parte da formação do caráter da pessoa, e exatamente nessa hora, até o pai e a mãe, que são espirituais mesmo, que têm uma vivência espiritual muito boa, uma vivência na sua religião, seja ela católica, evangélica, nessa hora, ela não sabe como lidar, ela não sabe como conversar, porque a conversa está muito espiritual, e de repente entra a situação da droga, e muitas vezes esse tabu de não conversar, de não tocar no assunto, né, de álcool, tabaco, de drogas ilícitas, isso, aí o pai e a mãe ficam perdidos, e muitos veem, Dunga, o que eu faço com meu filho? Conversa com ele. Então, esse alerta é muito importante. Roda o VT para a gente, vamos lá. Alerta Free Mind. Jovens que fumam maconha têm 30% de chance de se tornarem dependentes químicos. Jovens que bebem a partir dos 14 anos têm 46% de chances de se tornarem dependentes químicos. 59% dos jovens entre 14 e 15 anos já ingeriram álcool nas baladas. Você já conversou sobre drogas com a sua filha? A gente fala sim. Uma vez a gente falou sobre isso. E o seu pai já falou sobre drogas com você? Não fala não. Tentou uma vez, mas sei lá, foi estranho. Falar sobre drogas nem sempre é algo fácil, mas é necessário. Participe do 4º Congresso Internacional Free Mind. Por um mundo melhor, vamos tocar nesse assunto. Inscrições e informações freemind.com.br. Eu fico feliz demais em saber. Olha só, para você ter uma ideia da grandiosidade, né? Alguns números aqui para você do que é esse Congresso Free Mind, tá legal? Olha só, 33 palestrantes internacionais. 33 palestrantes internacionais. Começa amanhã, aqui em Campinas, lá no Shopping Dom Pedro. Eu estarei lá, na abertura, e vamos estar lá também, estarei como moderador num dos fóruns. 33 palestrantes internacionais, 100 palestrantes brasileiros, 3.000 inscrições, 44 países, 26 estados do Brasil, 300 cidades. Bom, é só para você ter uma ideia de como a droga é uma coisa que a gente tem que conversar. O Brasil todo ficou sensibilizado, tá, com o avião da equipe do Chapecó, junto com jornalistas, outros profissionais, comissão técnica, os jogadores, que caiu. Então, foi uma comoção nacional, né? Mas para você ter uma ideia de como a droga mata a gente, a droga mata o equivalente a 13 aviões daquele caindo por dia no Brasil. Só você ter uma ideia como a droga mata, né? A droga mata. É como se fosse 13 aviões daquele caindo por dia.
Então, nós não podemos, de maneira alguma, ficar indiferentes a tudo isso. Olha só quem vai estar. Vou ter que fazer uma listinha aqui, né? Para você ter uma ideia da grandiosidade. Por isso que o Dr. Mário Sérgio está aqui com a gente. A OEA, Organização dos Estados Americanos. A OMS, Organização Mundial da Saúde. A UNODC, que é a ONU. A UA, União Africana. O Plano Combo, né, que é a Organização de Desenvolvimento da Ásia e do Pacífico. O governo americano, né, e Free Mind, Amor Exigente, Frebact, que é muito difícil, que também é a ISUP, que formam essas quatro organizações formam essa organização do Free Mind. É muita gente boa, que faz trabalho sério, que estava cada um na sua, até 4 anos atrás, cada um fazendo o seu trabalho, e tanta gente boa fazendo bons trabalhos, mas o espírito Free Mind é juntar todo mundo no mesmo lugar e conversar, trocar ideia, experiência. E o tema desse ano é álcool e drogas. Vamos conversar sobre isso, vamos falar com os nossos filhos sobre isso. Então, acho que isso é extremamente importante, doutor, porque é um tabu que ninguém toca no assunto, e de repente você vê o seu filho já no crime, né, e tendo que estar na frente de um juiz, de um promotor. É duro para a família isso. O senhor deve conviver muito com essa situação, né? Família. Olha, Dunga, há um palestrante do Free Mind, Dr. Lotufo, um médico pediatra, que fala... Já esteve aqui, inclusive, fantástico. Exatamente. Ele comenta que há uma demonstração, uma pesquisa que diz que as famílias, almoçando ou jantando juntas, conversando numa refeição, algumas vezes por semana, é um altíssimo fator de prevenção a problemas com álcool e drogas. Ou seja, o que você falou, pais precisam falar com os filhos, filhos precisam falar com os pais. Essa questão não pode ser desprezada, né? O tempo das famílias precisa estar preenchido por coisas boas, e uma conversa dizendo dos riscos que aquela cerveja ou que aquela maconha podem trazer para o rapaz, para a moça, são presentes. Então, é importante que você, com o seu programa, com a sua força, com o seu público de famílias, esteja prestando atenção nisso, né? Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Associação Antialcoólica de São Paulo, Alanon, Naranon, fazem isso diariamente. São grupos que estão à disposição das pessoas. E eles vão estar no Free Mind também, levando a mensagem para reforçar para as famílias e pessoas que a saída para a questão da droga precisa buscar ajuda. Tiba, fantástico. E para participar do Free Mind, por exemplo, às vezes a pessoa tem na cidade dela um trabalho com recuperação, envolvido com alcoólatras anônimos e tudo, e quer participar, e de alguma forma, o que eles vão encontrar ali? Bom, para participar é simples, né? Eu acredito que ainda há tempo hábil para você fazer a inscrição. Eu vou pedir para o Marcelo, inclusive, Marcelo, é o último programa do Marcelo como diretor do programa, né? Está sendo remanejado para a nossa casa de missão em Gravatá. Põe aqui no rodapé o endereço, o e-mail, os dados do Free Mind, para que a pessoa que está em casa, que ainda consegue se organizar para estar aqui, nesses dias que vem pela frente, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, em Campinas, possa participar. Mas, Tiba, como nós estamos no 4º congresso, né, então, isso já é bem disseminado, né, no meio das pessoas que trabalham com isso. Então, cada vez mais CTs, né, centros de terapêuticos, estão enviando pessoas para esses treinamentos, para esses congressos. Então, cada vez mais pessoas do meio estão se organizando para estar anualmente no Free Mind. Está virando uma referência. Né? Mas hoje, graças a Deus, no 4º ano, já se tornou o Free Mind hoje uma grande referência. Sim, doutor Ricardo. O Free Mind tem 5 dias, né? Abre amanhã à noite, quarta-feira, vai até domingo. Mas conversando com o pessoal que organiza, eles me comentaram conosco agora que se você quiser ir num dos dias no Free Mind, entra no site e se inscreva para aquele dia que mais te interessa. Vá até lá, que seja um desses dias é muito importante. A quantidade de pessoas que tratam da questão de álcool e drogas presentes no Free Mind, os especialistas, os palestrantes,
vale muito a pena uma inscrição para um dia que seja, se não puder fazer os 5 dias que seria o ideal, ou os cursos, mas que busque, porque vai gostar muito. Vou dar um exemplo. Na quinta-feira, eu, Felipe e algumas pessoas amigas, nós estaremos fazendo um curso de um dia sobre maconha. Nós vamos conhecer tudo, né? Um intensivão de um dia, com pessoas que vêm dos Estados Unidos, para trazer para nós a parte psíquica, a parte química, tudo que a gente que orienta pessoas precisamos saber sobre maconha. Nós vamos fazer um curso sobre maconha. Então, imagina uma pessoa que tem que orientar o filho. Quando eu vi a possibilidade de fazer esse curso, falei, é agora, porque é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Então, a partir desse dia, eu estarei mais capacitado a atender pessoas. Então, você vai falar sobre prevenção na família, prevenção na escola, outras drogas. Então, realmente, entra lá, tá aí, ó, já estou no rodapé aqui, ó. Isso, está aqui, ó, isso. Anota aí e você pode fazer a sua inscrição por um dia. Agora, doutor, é um novo tempo isso para nós? Porque até então eu não podia imaginar. Eu conheço outros promotores, como, por exemplo, o Tufi, o André Felício, lá de Presidente Prudente, que também é um promotor, que faz um trabalho maravilhoso também de evangelização, já esteve aqui no programa. E o senhor é o segundo promotor que eu conheço, né, que a gente poderia, digamos assim, me desculpa, mas a gente podia esperar isso do advogado, do juiz. Mas é tão bom quando a gente vê um promotor que se interessa, que vai além, que vai perguntar para aquele que está sendo acusado, você quer ajuda? Né? Eu conheço isso, posso te encaminhar, vamos negociar. Quer dizer, é fantástico isso, a sociedade precisa conhecer, precisa saber que isso existe. Então, Dunga, a lei brasileira dá essa oportunidade, nós temos lei que permite fazer isso, mas, de outro lado também, o promotor precisa compreender que o abuso ou a dependência às drogas pode ser uma doença, é uma doença crônica, ela pode retornar, por isso que fala que ela é recidivante, e ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem cuidado e controle. Então, é preciso primeiro a sociedade, e nós promotores como parte dela, como você, tirar aquele estigma do dependente de álcool e outras drogas. Essa pessoa é alguém que está fora de sintonia, temporariamente. Vimos aqui o exemplo do Léo, né? Uma pessoa produtiva, trabalhador. Quantos deles, né? Quantas pessoas como o Léo que se recuperaram em clínicas, em comunidades terapêuticas, em centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, em grupos de mutuajuda, estão em recuperação plena. Então, nós temos que, como sociedade, acreditar no ser humano, acreditar na possibilidade dessa pessoa levantar-se e buscar receber ajuda. É preciso que haja uma grande dose de vontade, de querer dessa pessoa, mas nós, como profissionais, não podemos voltar as costas para ele, aplicar a lei friamente e falar, olha, isso não é problema meu, isso é problema meu, isso é problema do Ministério Público, isso é problema do juiz, isso é problema do advogado, nós somos parte da sociedade. Então, nessa irmandade de pessoas que teve um pouco mais de oportunidade de estudar, de se instruir, de trabalhar, por que não nos casos que são possíveis? Quando não é possível, Dunga, por exemplo, a pessoa foi presa por tráfico de drogas, é um crime grave, da cadeia, né? Nesses casos, se ele for, além de traficante, também um usuário de drogas, a minha grande batalha é que no sistema prisional ele tenha cuidado, ele tenha atenção, ele tenha tratamento. Nós precisamos evoluir, os nossos presídios precisam ter esse tipo de intervenção, porque é altamente frequente os casos que se repetem de pessoas que vão para o sistema prisional e que são abusadores ou dependentes de álcool e drogas. Essas pessoas não merecem cuidado? Essas pessoas não merecem atenção? Não precisam de tratamento? Então, nossa luta constante, junto com essas irmandades de autoajuda, junto com o centro de tratamento e atenção, com as comunidades terapêuticas, é mobilizar também os nossos governantes para que possam pensar que nós, tratando
esse indivíduo que foi para a penitenciária, que foi para o centro de detenção, ele certamente poderá sair e se afastar da droga e se voltar para atividades produtivas. A nossa lei de drogas fala em prevenção, tratamento e reinserção social. Nós ainda não temos uma base boa de tratamento, nós temos muito pouca reinserção, que é a volta da pessoa pelo trabalho para a sociedade ou pelo estudo, e nós temos ainda muitas falhas na prevenção. O FreeMind está aí para procurar aglutinar, mas ainda não é algo que vai conseguir abranger todas as dificuldades. E nós estamos lutando aí para que não haja uma descriminalização do crime de porte de droga para uso próprio. Esse tipo de tema, hoje a nossa lei trata com bastante brandura, com uma pena simbólica, mas uma pena efetiva, que o promotor pode propor para essa pessoa que ele frequente um curso para ele conhecer a questão da droga. Isso é possível, está na lei. Nós não ainda implementamos a lei que tem 10 anos, que fala de prevenção, tratamento e reinserção social, e estamos lutando para derrubar um dispositivo da lei que busca punir de uma maneira firme, mas suave e produtiva aquele que usa a droga para uso próprio. Ou seja, se descriminaliza, joga por terra todas as possibilidades de recuperação de uma pessoa. Porque se hoje nós consideramos crime e tem como orientar, tem essas ferramentas, digamos assim, se você simplesmente descriminaliza, então agora é cada um por si, Deus para todos, vamos lá, e seja o que Deus quiser. Né? E a gente sabe que isso que Deus não quer. Mas é uma linha de pensamento que a gente torce para que aqueles que defendem essa ideia bizarra, uma ideia bizarra, porque talvez essa pessoa que defende uma ideia como essa, ela não tenha nenhum amor pelo filho que tem, porque talvez ela nunca imagine que o filho possa estar nessa situação. Ela não pensa. Dunga, além disso, não percebeu o risco que isso causa. O aumento da oferta de uma substância certamente vai fazer com que haja um aumento do consumo e vai aumentar a quantidade de problemas. Nós não temos ainda número de clínicas e comunidades e serviços de saúde hábeis para atender essas pessoas. As famílias hoje ainda podem ter como um argumento válido para os filhos, falar, olha, isso é proibido, não gosto que você faça isso porque é proibido, isso não deve ser feito. Quando você tirar esse caráter de proibição da sociedade, certamente a gente vai expor mais as famílias, vai expor mais as escolas, vai expor mais a sociedade, sem ter trabalhado profundamente com a prevenção às drogas, que é a grande forma de você conseguir evitar o consumo e o abuso das substâncias é pela prevenção. E outra coisa, doutor, a lei não é só para proibir, a lei é para dar ênfase ao valor, ou seja, você proíbe um ato para poder valorizar justamente um valor que está no oposto daquele ato. Então, não é só para punir. Você tem toda a razão. Não é? O exemplo e a caracterização da saúde, né? Do bem-estar, que pode ser alcançado plenamente sem drogas, né? Do relacionamento, tudo isso da convivência, está sendo jogado, entre vizinhos. Está sendo jogado ao largo, aí nós estamos passando ao longe. Nós precisamos trabalhar mais nessa ideia, discutir mais com as famílias, ver qual é o impacto que isso vai ser gerado para as famílias, para a sociedade, e trabalhar, eu penso, com muita firmeza na prevenção, no tratamento para quem procura. O número de pessoas que estão em abuso de drogas e que conseguem tratamento hoje é muito pequena. Quantas famílias você conhece, que eu conheço, que todos nós conhecemos aqui, que buscam tratamento e ainda tem muita dificuldade? Então, nós precisamos ampliar, massificar o tratamento, colocar a prevenção nas escolas, nas famílias, nas entidades religiosas que puderem nos ajudar. A espiritualidade é um alto fator de prevenção às drogas. Você comentou aqui que o garoto, a menina, com 14, 15 anos, se afastam da igreja, do centro espírita, das casas evangélicas. Por quê? Porque talvez não encontrem ali aquilo que buscam, e no grupo de iguais
encontra, mas só que encontra outras coisas que não deveria encontrar, Até infelizmente. Próprio da idade, né? E interessante, por isso que é importante, e o tema, né? Vamos conversar sobre isso. Eu achei maravilhoso o tema desse ano, né? Vou repetir aqui para vocês, gente. O tema: álcool e outras drogas, por um mundo melhor. Vamos tocar nesse assunto, porque o que eu mais escuto de pais, né, que tem uma caminhada forte dentro da igreja ou dentro das várias espiritualidades, né, que o senhor citou aí também, quando o filho chega nessa idade, e que é natural até que ele tenha essa certa rebeldia, ele está numa crise existencial, ele vai ouvir mais o amigo, até porque o pai e a mãe passam pouco tempo com ele, não almoça junto, não janta junto, não conversa, então ele vai ouvir mais o amiguinho, a amiguinha, o colega, a má companhia e por aí afora. Nessa hora ele se afasta. Então, muitos pais falam assim, não, mas reza por mim, a gente tem que rezar, me ajuda a rezar. É conversar, tem que conversar. E o ideal é conversar antes que essa fase se instale. Então, esse tema é que nós vamos estar trabalhando nesse final de semana. E, graças a Deus, eu também estarei junto, né? Desde o primeiro. Aliás, o Free Mind começou na minha casa, quando o Dedé Martelli, que está lá com o Marcelo lá na edição, não quis vir aqui, tem vergonha? Ele chegou em casa, falou, Dunga, eu tive um encontro com um morador de rua, e aquilo mexeu com ele, mexeu, de tal forma que ele ficou tão incomodado que ele me achou, ele me encontrou, nem me recordo agora como é que a gente se encontrou pela primeira vez, mas ele foi lá em casa e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei para ele, tinha um guardanapo, um papel lá em casa, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu escrevi alguns nomes, os nomes que eu escrevi no papel foram esses, Padre Haroldo Ram, Frei Hans, o Nelson, que é o fundador, na verdade, da Fazenda Esperança, o movimento do Amor Exigente, o André Felício, o Tufi, promotor lá de Presidente Prudente, a Pastoral da Sobriedade na pessoa do Dom Irineu e o Augusto Cury. Falei para ele, se você reunir essas pessoas numa sala, isso aqui já é milagre dos grandes, porque essas aqui são as pessoas que mais entendem sobre isso. Ele pegou isso como desafio, foi atrás de cada um deles, reuniu-os, e aí começou o Free Mind. Há 4 anos atrás, nós estamos na 4ª edição do Free Mind. É fantástico, nós trouxemos o senhor aqui e o Léo, para dizer para você que está em casa, esse final de semana, rezem pelo Free Mind, reze por nós, porque, volto a dizer aqui, 33 palestrantes internacionais, 100 palestrantes brasileiros, 3.000 pessoas que trabalham na prevenção, no tratamento das drogas. 26 estados do Brasil e 300 cidades do Brasil estarão todos juntos para falar sobre droga. E uma dessas pessoas que estará lá, inclusive palestrando, é o senhor, né, que estará conosco. Então, eu quero pedir realmente a Deus que o senhor já é uma pessoa capacitada, né, e de boa vontade, mas que seja ainda tremendamente capacitado para esses dias, porque são pessoas como o senhor, são ações como essa que dá esperança para o nosso Brasil. Precisamos muito dessas preces, dessas orações e dessa energia positiva de todos que puderem estar lá e aqueles que não puderem, que pensem um pouquinho na sua comunidade, no local que mora, o que ele pode fazer para ser um agente multiplicador dessas ideias, da prevenção, do tratamento, da reinserção social, ajudando de alguma maneira as pessoas que estão em dificuldade, Dunga. Isso é importante. Nós somos uma nação que precisa despertar para o problema do álcool e das drogas. Free Mind vai ajudar nisso. Bom, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo e que a gente possa ter outras oportunidades aqui na Canção Nova, né? Quem sabe uma palestra, uma colocação, nós temos aqui também encontros, né, de pessoas ligadas a essa especificidade, essa coisa tão importante da sociedade, que são os advogados, os juízes, os promotores, esse
como chama, magistrado, né? Esse grupo de pessoas que nos conduz realmente nas leis do nosso país. Estou à disposição. Só o último recadinho, se alguém quiser saber mais sobre justiça terapêutica, no YouTube tem um filme, Justiça Terapêutica, é possível fazer. Coloca lá, Justiça Terapêutica, é possível fazer, vai assistir um filminho de 18 minutos e vai entender melhor o programa. Procura lá, galera, no YouTube, Justiça Terapêutica. Fala aí, Tibá. Dunga, estão lembrando também as pessoas de São Caetano. Teremos então domingo, dia 11, agora, um grande jogo pela vida, em defesa da vida. Teremos grandes nomes do futebol brasileiro, do Palmeiras, do Corinthians e vários outros times, neste grande jogo em defesa da vida humana. Tá aí o Neto também, está apoiando tudo isso, e vários outros jogadores, para a gente formar esse time do bem. Então compareça lá no Clube Santa Maria, a partir das 8 da manhã, ali 8 e 9 da manhã, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. São Paulo, Grande São Paulo, vocês não podem perder. Dunga está com a gente nessa também. Está aqui o troféu dos times. Essa aqui é uma camiseta de um dos times, né? A outra vermelha. E um abraço para o Anderson Ferri. Obrigado, cara, você tem feito maravilhas aí em defesa da vida. Obrigado também pelo Magrão aí do M9, que tem feito também isso acontecer. E essa turma do bem, a gente vai se juntando, a gente vai se unindo. Deus faz, Deus junta. Deus faz, Deus junta. Cada um no seu específico. Valeu, galera. Um grande abraço, Deus abençoe. Até terça-feira da semana que vem, com mais um programa PHN. A gente se vê ao vivo aqui na TV Canção Nova, há 18 anos, levando essa inspiração para o Brasil e para o mundo. PHN já tem data, hein? De 12 a 16 de julho, com o tema Coragem, Levanta-te, Ele te chama. Nós vamos reunir mais de 150 mil jovens aqui na Canção Nova mais uma vez. Põe na tua agenda, de 12 a 16 de julho de 2017, PHN aqui na Canção Nova. Valeu, galera. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos encerrar cantando essa canção maravilhosa, Transfiguração. O mundo quer desfigurar meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para que de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o teu coração, é só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!